Que bom, queridos, que bom que estamos juntos e a gente pode celebrar a palavra do Senhor. Você já está com a sua Bíblia aberta? Então pegue a sua Bíblia e abra no último capítulo da Bíblia. Nós estamos nos últimos versículos desta palavra tão deliciosa, capítulo 22 do livro de Apocalipse. Eu queria que você lesse comigo. Aqui, quando nós chegamos nesse momento no livro de Apocalipse, nós chegamos no ápice, isto é, no ápice da história, no ápice da graça de Deus, no ápice daquilo que Deus planejou e naquilo que Deus executou com mão forte. Você pensa bem, quando você pega o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e vê a queda do homem, o pecado que engana e que destrói. Quando você vê lá no início da Bíblia, Deus fazendo um jardim maravilhoso, Deus fazendo um lugar especial, e o texto diz que Deus fez luz, fez separação de terras, Deus fez os animais, Deus fez, e tudo que fez bom. E no último dia ele faz o homem e a mulher, e a Bíblia diz que tudo que Deus fez foi muito bom. E ele pega esse homem e essa mulher e coloca no lugar que Deus fez com muita propriedade. E diz para o homem: usufrui, viva, se alegre, domine. Né? E de repente você vê o engano da maldade, do pecado, da rebeldia entrando. E aí você vê a queda do homem, e com a queda do homem você vê toda a mazela da humanidade, toda a mazela. Você vê, com o pecado, com a desobediência, com aquilo que parece ser simples. Né? Olha, você desse fruto não pode comer, dessa aqui você pode comer, de todas as outras, mas desse fruto, você não pode comer. Aí você pensa, uma mordida, e o pessoal fica: como é que é esse fruto? Qualquer fruto. Um fruto especial. Esse não pode. A questão é essa: este não pode comer. Estava tudo liberado, tudo pronto, tudo espetacular. Mas esse fruto não pode comer. Estava lá a árvore da vida. A árvore da vida. E a árvore da vida poderia ser usufruída. E Adão e Eva nem vão provar da árvore da vida. Adão e Eva vai logo na desobediência. Aquilo que é proibido. Daí é aquele negócio que quanto mais proibido, parece que mais atiça. Mais as pessoas ficam atiçadas por aquilo que não pode fazer. Por que não pode? Ora as bolas, por que não pode? E vai logo no que não pode, na rebeldia de fazer. E por causa daquela queda, por causa daquela rebeldia, por causa daquela cobiça, daquela coceira do ventre, né? Por causa da soberba da vida que poderia produzir, porque eles seriam semelhantes a Deus. Por causa dessas coisas todas, você vê uma humanidade, uma humanidade perdida. Você vê uma humanidade sofrida por causa de todas essas coisas. Você vê isso lá em Gênesis. Você vê. Aí você pega a Bíblia toda, que de certa forma conta as ações dos homens longe de Deus, mas as ações de Deus buscando o homem. É Deus buscando para resgatar, redimir, restaurar. Vem o ápice da morte, do nascimento, morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O justo pelo injusto. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem agrade, não há quem faça o bem. Vem um. O Senhor veio. E ele veio
está consumado. Na cruz, aos braços estendidos, ele diz: está consumado. Pronto, abriu-se a porta para voltarmos aos braços do Pai. Abriu-se as portas para rompermos toda a dominação, toda a escravidão do pecado. Abriu-se a porta daquilo que Paulo escreve: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele dá o brado que diz: graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que brado! Em Cristo Jesus, ele libera a bênção de sermos. E agora a gente vai caminhando aqui no Novo Testamento, exatamente você vai caminhando e vendo o agir de Deus, o que Deus tem para nós, o que Deus quer. Mas aqui em Apocalipse, é como se o elo cercasse. É como se o elo fechou. O elo fecha. Capítulo 22 é o elo fechando. Capítulo 22 é a descrição de João. Como é que João vê a eternidade? Como é que João vê o nosso viver futuro? Se você pega o final do capítulo 21, João vê o nosso futuro como uma grande cidade. A Jerusalém que desce do céu, não a que está na terra, não que sobe da terra, mas a que desce do céu. Uma Jerusalém que representa a igreja, a noiva do Cordeiro, e que tem espaço para todos, que é gigantesca. 2.220 quilômetros para cá, 2.200, um cubo perfeito, glorioso, descendo do céu. 12 portas, 3 de cada lado. Né? Ele é quadrangular, perfeito, um cubo. 2.200 quilômetros de altura. Uau! E o que representa isso? Representa que há espaço, que a casa de meu pai há muitas moradas, se não fora dito, pois ele estou preparado o lugar. Aquilo que Jesus diz: na casa de meu pai há muita morada, tem morada para todo mundo, tem morada para todos. É assim que João descreve a nova Jerusalém. E, em outras palavras, é assim que João está vendo a nossa eternidade, isto é, numa grande comunhão, numa grande comunidade, onde não tem sol, porque o Senhor é o nosso sol e é a nossa luz. Aqui no capítulo 22, João também descreve essa eternidade com Cristo, descrevendo um maravilhoso jardim. Descrevendo um maravilhoso jardim. É o último quadro que João vai vislumbrar. É o último quadro que João vislumbra. Em toda a sua descrição do livro de Apocalipse, tudo aquilo que Deus falou: vem, eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer. O paraíso, o jardim, é a última coisa que ele vai vislumbrar. A nossa habitação final. Descreve isso, então, como de uma maneira bastante harmônica e natural, uma natureza, né, preparada pelo Senhor. É como se é como uma volta, por isso que eu falei, fecha o círculo. Né? Deus fez um jardim e colocou nele o homem, o primeiro. Esse homem pecou, caiu. Separado está da graça de Deus, da presença de Deus. O pecado, o salário do pecado é a morte. E fomos separados de Deus. Agora, em Cristo Jesus, o círculo se fecha. E o que acontece por causa de Cristo? Nós voltamos para o jardim. Agora Deus prepara o homem para o jardim, já disse alguém. O primeiro jardim, ou melhor, o primeiro homem, Deus preparou o jardim e colocou nele Adão e Eva. Agora, Deus está preparando o homem para o seu jardim. O jardim está pronto. E voltamos, então voltamos ao início. Voltamos àquilo para o qual o Senhor fez. Voltamos às origens.
Vamos ler, vamos ler. Diz assim no capítulo 22, no versículo de número 1. Vamos ler. Lê comigo, aí na sua Bíblia. Olha lá. Ó. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de hidrelétrica, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia. É a última descrição, é a última visão de João. É a última visão. Ray Summers escreve o seguinte acerca disso. Ele diz assim: o último quadro da habitação final do justo é apresentado como jardim. A palavra jardim, paraíso, não se emprega nessa passagem, mas tudo está descrito do jardim, está ali. Inclusive a árvore da vida, conforme Apocalipse 2:7. Cresce no paraíso de Deus. Nesse jardim, o rio que era água da vida tem a sua fonte no trono de Deus e do Cordeiro. Crescendo nesse jardim está a árvore da vida, produzindo a cada mês uma quantidade diferente de fruto e tendo folhas com propriedades medicinais para a saúde dos habitantes do jardim. Aqui, em símbolo forte, é respondida a pergunta do homem: como se pode viver para sempre? As necessidades de manutenção da vida são apresentadas aqui na água da vida, nos frutos da árvore e nas folhas, que garante saúde através da sua qualidade curativa. Isso não significa que naquela vida o homem terá que beber de rio com qualidades mágicas, nem comer do fruto ou de folhas com propriedades mágicas, mas poder viver para sempre. Antes esta é a maneira significativa de dizer que Deus tem capacidade de providenciar tudo quanto seja preciso para que vivamos para sempre. Ali está o trono de Deus. Em outras palavras, nós vamos viver para todo sempre na presença do Senhor. E o que está descrito nessa imagem de jardim é que o Senhor tem tudo que precisamos. Como vamos viver? Para sempre. Água da vida, fruto, alimento, cura. Não haverá necessidade, porque Deus já tem preparado para todos. Interessante, né, querido? Interessante essa descrição. E interessante terminar o livro de Apocalipse, o último da Bíblia, como uma volta ao jardim. Uma volta ao jardim. Se Deus preparou tudo e fez tudo de bom e do melhor para o homem, o homem, primeira oportunidade era a rebeldia. Agora esse homem que passou pela cruz, passou pelo pecado, passou pelo chicote, passou pela dor, passou pela prova, passou e foi cuidado, transformado. E aí na sua morte ele é restaurado ou ele é transformado na volta do Senhor Jesus Cristo. E aí somos semelhantes a ele. Em outras palavras, nós não seremos homens que não têm uma história. Não, é uma história de dizer, não, eu sei onde o pecado leva.
Eu sei onde o pecado leva. E agora nós vamos viver eternamente, para sempre, com o Cristo Jesus, com o Cristo amado, para a glória dele. É assim que termina. É assim que é a descrição nesse final. Acontece que nessa descrição final tem também a esperança, mas tem também admoestações. Porque se Deus está preparando o homem para o seu jardim, para usufruir agora da árvore da vida, da água da vida, né? Se ele está preparando o homem para isso, não é todo homem que vai usufruir disso. Não é. Já tínhamos lido em estudos passados, em textos passados, que diz que como é que é isso? Quem tem sede, venha a mim e beba. Só é para quem tem sede. Só é para quem volta e caminha com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só. Ah, mas olha o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha para aqueles que perseveram, fica firmes. Olha o versículo 6. Então, essa descrição de João, então eu vi, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Uma água que sai do trono e do Cordeiro. Interessante porque em Ezequiel tem aquela figura de uma água saindo debaixo assim da porta do templo. E esse rio, diz que mediu, passou assim pelo tornozelo do pé. Aí andou mais 1000 metros e passou, estava agora no joelho. Andou mais 1000, estava nos lombos. E andou mais 1000 e já estava nadando e tudo mais. E onde passava esse rio, curava tudo de um lado e de outro. E aí a descrição lá em Ezequiel é que saía do templo. Aqui em Apocalipse a descrição é saía do trono do Cordeiro. Saía do trono. O rio de água da vida. Sai do trono. Sai do coração da gente. O rio da água da vida sai do trono, sai do coração da gente. Porque no coração da gente está o Espírito Santo de Deus, está o trono. Eu e o Pai viremos e faremos morada. E é rio caudaloso, abençoador. Quem beber da água que eu der, jamais terá sede. Jamais terá sede. E aqui é exatamente a realidade dessas promessas todas. O que é que nós temos da eternidade? Jamais terei a sede, porque sai do trono de Deus, sai para cá. E aí tem a árvore da vida que nos foi negada. Lá no primeiro jardim, por causa da desobediência, por causa do pecado, o homem foi expulso para não ter acesso a essa árvore da vida e morresse. Mas agora nós estaremos cobertos pelo manto do sangue do Cordeiro. Agora somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Agora somos transformados. Agora, como diz a palavra, nós seremos semelhantes a Jesus, porque haveremos de vê-lo como ele é. Nós seremos transformados de glória em glória. Nós estaremos olhando para o autor e consumador da nossa fé. E agora a árvore da vida volta a estar completamente acessível, né? No meio da sua praça, uma e outra margem, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, e as suas folhas, enfim. Agora o acesso novamente chegou. O que era para ser desde o princípio. É interessante como o pecado tem enganado a humanidade, como o pecado tem estragado. Não é à toa que lá nos profetas diz: o pecado engana e destrói. Olha quanta coisa o pecado, a rebeldia, a desobediência. Porque, gente, pecado, você sabe, pecado é errar o alvo. O que é errar o alvo? Significa aquilo que Deus tem para mim, eu não quero, eu faço outra coisa.
Em vez de eu atender, obedecer, caminhar, eu resolvo fazer outra coisa. Isso é pecado. E aí você pode dar o nome que você quiser. Pecado é uma afronta. É Deus dizer, meu filho, isso aqui faz assim. Meu filho, isso é errado. Meu filho, isso vai dar zebra. Isso não vai dar funcionar. Faça assim. E a gente resolve fazer de qualquer outra maneira. Dar ouvidos. Mas agora, nessa nova Jerusalém, nesse novo jardim, ou nesse velho novo jardim, já não vai ter um personagem. Aquele personagem que enganou Eva. Já não vai ter esse personagem, porque esse personagem já foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nesse jardim agora, nós estaremos para sempre livres da presença da antiga serpente, do dragão, daquele que queria ser semelhante a Deus, igual a Deus, e por isso se torna o pai da mentira e todas as coisas. Ele que tentou destruir a humanidade, é ele agora que se vê no lago que arde com fogo e enxofre, saber a segunda morte. Então nós vamos estar de novo no paraíso, no jardim, sem a presença enganadora daquele que enganou os nossos primeiros pais. Nunca mais haverá qualquer maldição, versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Oh glória, eita glória de Deus. As coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas. Em Cristo Jesus, tudo se quebra. Todas as coisas das artimanhas, do pecado. É interessante hoje em dia que aquele negócio, é uma maldição hereditária. O pessoal fala cada coisa também. É porque do papai e da mamãe. Gente, besteira, entregou sua vida para Jesus. Entregou a sua vida para Jesus, querido. Ele já crucificou tudo na cruz. Foi crucificado lá. Ele rompe o escrito de dívida. Há a possibilidade do diabo ter alguma acusação contra nós. E aqui, mais uma vez, é sacralizado. Acabou. Não há mais nenhuma, não haverá mais nenhuma maldição. Né? Se maldição sem causa não se cumpre, pronto, não haverá mais causa. Não haverá mais nada. Nem quem possa acusar, nem acusador, nem lançador de maldição. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face. Quando eu era pequenininho, eu via muita descrição assim do céu, que no céu a gente vai ficar cantando, que a gente vai ficar cantando eternamente, que lá tem ruas de ouro, que tem isso, aquilo. Eu achava legal, bonitinho, tudo. Mas quando falava que ficaria cantando o tempo todo, eu, criança, já ficava agoniado. Não é que eu não gosto de cantar, eu gosto de cantar. Mas a vida não se resume em ficar cantando, não. Cantar é bom. Deus quer que seja louvado. Deus vai ser louvado. Aleluia. Tem tantos momentos aqui no Apocalipse cantando. Cantar o novo cântico, cantar isso. Mas, gente, eu vou vê-lo. Eu vou contemplá-lo. Eu vou poder saber, conhecer, como sou conhecido. Eu vou poder fazer perguntas e ele já tem as respostas. Aliás, eu não sei nem se eu vou fazer pergunta, porque ele já vai me dar todas as respostas. Eu vou contemplá-lo. As perguntas, como foi que Deus criou todas as coisas? Como foi que Deus fez? Como foi? Como é a origem das coisas? Aquilo que a imprensa mentiu. Gente, todas as coisas vão de ser reveladas. Pensa nisso.
coisa fantástica é você dizer, uau, Senhor, como o Senhor aguentou tanto pecado, como o Senhor aguentou tantas palavras de afronta ao Senhor, como Deus foi paciente e misericordioso, como Deus aguentou, só Deus para aguentar tanta gente, tantas vezes as pessoas desobedecendo, desamando, desacreditando. Como é que Deus aguentou isso? Gente, a gente vai, diz o texto, contemplarão a face do Senhor. De para trás a minha filhinha Alice perguntou, como que são os olhos de Deus? Como é que Deus vê isso? Como é que Deus faz aquilo? Papapá. Aí hoje eu falei para ela, Deus é espírito, minha filha. Como é que minha filha vai entender o que é Deus é espírito? Aí eu soprei na face, é como vento. Você não vê, mas ele está aqui. Mas aqui em Apocalipse está dizendo que o trono do Senhor vai estar lá. E eu vou contemplar o Cordeiro, e eu vou contemplar o Senhor Jesus. E ele vai brilhar. E eu não preciso mais de sol, de lua, eu não preciso de noite, eu não tenho nada. Agora eu tenho, está ali. Eu não preciso de ter fé. Acho que é por isso que Paulo, em Coríntios, ele termina a dizer, olha, só fica o amor, porque fé e esperança não vai ficar mais. Em outras palavras, quando nós estivermos diante dele, eu não preciso ter fé para acreditar que ele está ali. Né? O céu, ele está ali. Hoje, agora, eu tenho a palavra de Deus que diz assim, que onde estiver 1 ou 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Olha que coisa, nós podemos aplicar esse versículo agora de uma maneira virtual. Já pensou nisso? Porque a gente sempre aplicava nisso dentro da igreja. A gente reunia as nossas reuniões pequenas, grupos familiares, tem 2, 3, não importa, Deus está aqui. É verdade. Olha, nós podemos agora dar uma amplitude, porque eu estou aqui e você está aí. Nós estamos nos encontrando no mesmo tempo para estudar a mesma palavra, para ouvir a sua voz. É real. É virtual, mas é real. Ou não? Você não está aí? Não parou para estar ouvindo a voz de Deus? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estamos em nome do Senhor. Esse versículo foi ampliado nesse momento. Mas eu faço isso pela fé. Eu creio que a promessa dele está se cumprindo. Ele está aqui no meu quarto, ele está aqui no meu escritório, ele está aqui junto comigo e eu estou aqui falando com você. E você, onde você está? Eu não estou te vendo, eu não sei o que você está fazendo, mas ele está te vendo. Ele está aí do teu lado. Ele está do teu lado. Ele ama. Agora, isso é um exercício da nossa fé. E sem fé é impossível agradar a esse que está aí contigo. E você diz, então Deus está aqui. Deus está aqui comigo. Aleluia. Pela fé. Eu não estou vendo, mas Deus está aqui. Deus está aqui. Eu não estou contemplando, mas eu sei que Ele está aqui. É verdade. Oi, Pai, que bom que o Senhor está em mim, que o Senhor está em nós. Glória ao teu nome. Isso é fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Já disse Hebreus capítulo 11. Tá certo? Claro. Só que agora, aqui em Apocalipse 22, está dizendo para nós que nós haveremos de vê-lo. Nós vamos contemplá-lo. O que significa? Acabou a fé. Eu não preciso mais da fé. Eu verei face a face. Eu verei. Gente, assim, na boa. Maranata, vem, Senhor Jesus. Não é à toa que Paulo vai dizer: estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Né? Eu vou ver, eu vou poder usufruir, perceber, sentir o seu calor, sentir a sua presença, mas eu vou poder vê-lo. É por isso que Paulo, em Coríntios, diz que fé e esperança vai passar. Porque agora nós temos a realidade presencial eterna. É céu. Onde Deus está, como diz o antigo hino, é céu ali. É estar protegido, cuidado por Ele, no melhor lugar, preparado desde o início para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam.
É nessa convicção que nós marchamos hoje, é nessa convicção que nós exercitamos a nossa fé. É olhando para esse futuro, mas já eterno, isto é, mas já presente, porque isso aqui Deus não está fazendo, já está pronto. Há 2000 anos atrás, João já viu. Ah, mas ele viu na eternidade. Isso, na eternidade. A realidade já está. Eu aqui ainda estou caminhando para lá. Mas lá, esse lá já existe. Esse lá é real. É a razão da nossa fé. É a sua promessa, é a sua graça, é a sua glória. Por isso que ele diz, gente, fica firme, persevera, vale a pena. Ah, Senhor, eu não estou entendendo, tem coisas acontecendo que eu sei, eu tenho tanta pergunta. Ah, Senhor, tem tantos problemas. Fica firme, aguenta. Ah, tem resposta. Ah, mas eu já perguntei para um pastor A, B, C, D. Pode perguntar para todos os pastores que às vezes tem coisa que não tem resposta. Por que às vezes não tem resposta para muitas das nossas perguntas? Porque é pela fé, querido. Você tem que crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que crer. Lá no início, quando eu já falei agora, quando Deus disse, desse fruto você não pode comer, você pode comer de todas as árvores, todos os frutos, inclusive da árvore da vida. Tudo te é permitido, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E não te convém comer da árvore dessa árvore. Deu para entender? Mas por quê? Por quê? Porque não pode. Eu não quero. Aí você fala, mas por que não? Por que não? Por que não? Por que eu não posso? Você crê. Você ama. Oh, como tem coisas que a gente vai sendo questionado. Às vezes nós não temos pergunta, mas eu sei em quem tenho crido. Sabe, quando eu fazia filosofia lá em Belém do Pará, eu tinha aula com certos professores muito inteligentes. E esses professores muito inteligentes, humanamente falando, eles detonavam filosoficamente a ideia da existência de Deus. Eram aulas angustiantes, porque eu não tinha linguajar nem argumentos filosóficos para contrapor a filosofia que eles estavam tão assim alinhadamente, tão parece logicamente organizado. Resultado, eu não tinha resposta para dar a eles. Eu não tinha. Muitas vezes eu saía das aulas angustiado, não porque eu estava duvidando da existência de Deus, mas porque eu não tinha linguagem, não tinha resposta, não tinha uma linguagem filosófica para respondê-los. Mas sabe de uma coisa que eles nunca poderiam extrair, mesmo que eles fossem completamente racionais. Eles não poderiam arrancar, e não puderam arrancar de mim a certeza da minha experiência com o Deus verdadeiro. O que meu Deus fez por mim, faz por mim, eu posso não saber explicar naqueles artifícios, naquela linguagem. Mas eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará. É bem assim que Paulo, quando fala assim, eu sei que meu Redentor vive. Jó diz, eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor vive. Olha, todo mundo acha que isso é loucura, as coisas de Deus são loucura. Mas eu sei que ele vive. Isso é fé. E a ver que eu vivo agora, a maneira como eu vivo agora, eu vivo nesse poder, na fé, no conhecimento dele, para a glória dele. É isso que justifica, porque nós vamos para lá. E nesse eterno real, nesse eterno presente, eu vivo hoje. Tá, e se você morrer, você vai para onde? Vou para lá. Como é que você sabe disso? Porque ele prometeu. E é para lá que nós vamos. Isso é fé em Cristo Jesus. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Nós precisamos caminhar na certeza daquele que prometeu é capaz para cumpri-lo. E essa é a descrição final de João. E aí, quando João termina disso, ele vai reafirmar
aquilo que ele acabou de ver. Tudo que ele viu em Apocalipse, tudo que ele descreveu para nós, com a sua linguagem, com a sua maneira de ver, com todas as suas limitações humanas. Volta a falar daquilo que eu falei no início do estudo, sei lá atrás, eu não sei quantos capítulos nós estamos, quantos vídeos nós já fizemos, mas nós já falamos lá no início do livro de Apocalipse, que João está escrevendo com a sua linguagem de coisas que ele nunca tinha ouvido falar. Na época de João, João não tem celular, João não tem televisão, João não tem rádio, João não tem ondas curtas, ondas médias, FM, João não tem internet, João não tem energia elétrica, João não tem farol de carro, João não tem carro, a não ser de cavalos, não é? João não tem helicóptero, aviões, João não tem um tanque de guerra, João não tem armas de fogo, João não tem canhões, bombas, João não tem, nem pode, não tinha linguagem para isso, porque essas coisas não existiam. Não existia. João não tinha as Américas. João não sabia de onde tinha tanto ser humano. João tá lá 2000 anos atrás e ele está escrevendo de coisas que ainda na história, no tempo, ainda não se concretizaram. Então ele descreve da sua maneira, usando a sua linguagem, de coisas do futuro que nem ainda estão para nós. Quando ele diz que da besta e que a besta vai marcar a testa e vai marcar a mão direita e quem não for marcado não compra e não vende, João está falando daquilo, mas como vai fazer isso? Um carimbo? Porque até a ideia de chip, até a ideia de nanochip, até a ideia de que é recente. É recente. Como é que o homem ia controlar isso? Mas agora você vê que a instrumentalidade, a potencialidade, tá fácil, né? Tá fácil. Ah, bota lá um chipzinho para o seu cartão de crédito, seu cartão, seu não sei o que lá. Tá fácil. Os instrumentos hoje estão. Mas como é que João vai descrever coisas dessa engenhosidade? A ciência se multiplicou e João está lá atrás, há 2000 anos atrás, para descrever coisas futuras. Coisas futuras. Marcas e ações. E agora ele escreve. E aí no versículo 6 do capítulo 22 ele diz: disse-me ainda estas palavras. Isso é Jesus. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo, seu mensageiro, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Essa palavra breve é uma palavra enigmática, porque você fica pensando assim, mas breve? Já se passaram 2000 anos e não vemos. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, ele já trabalha com isso. Ele diz assim, gente, não pense que o dia do Senhor é demorado, porque as pessoas estão dizendo, desde o primeiro dia tudo continua igual, ainda não voltou. Que raio de breve é esse? Como é que é esse negócio do breve? Por que ainda não veio? Aí Pedro vai dizer lá, não julga isso demorado, ele é longânimo, ele tem um ânimo longo, não querendo que ninguém se perca. Mas preste atenção, um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Para Deus, o tempo não faz sentido, não aprisiona. É isso que Pedro descobre. Isso é a descrição mais linda da eternidade. Um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então, se passaram 2000 anos, 2 dias. É breve. É breve. Não é? É breve. Breve. Mas um certo comentarista falou também que breve significa no dia que for será. E quando for, vai ser rápido. Ele vem e não vai ficar esperando. Não, vai ser pá. Todo olho verá.
Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Os que são do Senhor serão, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados. O que for, será, pá, em breve. Deus é longânimo e espera pacientemente por você e por mim, né? Nos dá a oportunidade de servi-lo, de trabalhar, de declarar nosso amor, nossa essência. Então lá, breve deve acontecer. Eis que venho sem demora. Então quando chegar a hora, vem. Quando tiver que ser, será. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado aquele que lê esse livro, e bem-aventurado aquele que guarda aquilo que está neste livro. Bem-aventurado, feliz. Eu, João, disse o nosso escritor, sou quem ouviu e viu essas coisas. Eu, João. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu. Eu acho fantástico essa expressão aqui. Porque essa palavra aqui é Jesus dizendo, não, eu sou conservo teu. Dos teus irmãos, os profetas, dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Sou conservo. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro que quando Jesus andou aqui com os discípulos, no seu ministério aqui na terra, não é? Ele escolheu os 12 e aí chamava os discípulos de discípulos, seguidores, alunos. Discípulo é um aluno que obedece o seu mestre e que deveria fazê-lo de todas as formas. É Eliseu que derrama água para que Elias lave as suas mãos. Esse é o discípulo. Eliseu era assim, discípulo. Jesus chama esses 12 e em vários momentos ele tem encontro e conversa então com os discípulos dizendo, olha, vocês me chamam de mestre e eu sou. Né? Vocês são meus discípulos, se vocês fazerem a minha vontade. Se vocês fizerem a minha vontade, me imitarem, vocês são meus discípulos. Mas no finalzinho, há uma expressão que Jesus diz assim, já não vos chamo servos, mas eu vos chamo de amigos. Amigos. Todo discipulado, e aí abrindo um parênteses aqui, hoje em dia fala-se muito de discipulado, fazer discípulos, mas o fazer discípulo é um processo que tem começo, meio e fim. Fazer discípulo é pegar uma pessoa que não conhece nada de Deus, nada de Jesus, nada da sua palavra, e caminhar com ele e ensinar os caminhos do Senhor, para que ele também caminhe com o Senhor. Ele se torne amigo. Eu sou amigo de Jesus. Ele é meu amigo. O que eu quero fazer com as pessoas que estão engatinhando na fé? Eu quero que eles cresçam, que eles desenvolvam, que eles se tornem amigos. Eu não quero que a pessoa seja meu eterno discípulo, como algumas igrejas e alguns ministérios fazem. Não, olha só, porque eu sou o iluminado e você é meu discípulo. Então, se você é meu discípulo... E o cara é discípulo dele pela vida inteira. Pela vida inteira o cara é discípulo dele. Eu tenho os meus discípulos, que tem os seus discípulos, que tem os seus discípulos. Quer dizer, ai daquele que está lá na base, porque o que está na base é o que deve servir. É uma inversão completa de valores. O propósito do discipulado é, eu quero fazer daquele que era um incrédulo pecador, um filho de Deus. E esse filho de Deus agora eu quero que ele cresça e que ele conheça o Senhor Jesus como eu o conheço, de uma maneira ainda pálida, de uma maneira ainda fraca, porque só vou conhecê-lo quando eu o ver, quando acontecer o Apocalipse capítulo 22, nós veremos, e aí nós somos amigos.
Jesus vai dizer, olha, vocês não são meus discípulos, vocês são meus amigos, meus amigos. Então o processo de discipulado é você formar e fazer amigos. Eram servos, aprendendo, aprendizes. Agora somos companheiros, amigos. Esperamos a bendita revelação em Cristo Jesus. A bendita revelação em Cristo Jesus. Haveremos. Aí Jesus está dizendo assim: não, adora não. Eu sou teu conservo, sou servo junto com você. Vamos a Deus. Adora. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro. Não seles, isto é, não fecha. Fica aí, não esconda. Não, está aí. Está lá, diz o texto. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo, ainda sendo imundo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo fazendo imundícia. Continue o justo na prática da justiça. O santo continue a santificar-se. Interessante? Porque o santo, ele se santifica. Mas ele já não é santo? Sim, mas ele continua a se santificar. O justo continua na prática da justiça. E o imundo continua no seu chiqueiro, continua na sua imundícia. Mesma coisa, o livro não fechou, continua hoje. O justo fazendo justiça. Se você é justo, continue. Não se venda, não se traia, não se perca. Mas fazem tantas imundícias, fazem tantas injustiças comigo. Bom, mas você é justo, você é santo. Mas olha, parece que há tanta alegria na impureza, parece que há tanta festa nas imundícias, parece que todo mundo pratica, porque só eu não. O santo continue a santificar-se. Você não é Maria, vai com as outras. Né? Você é do Senhor. Essa separação já. Eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Por isso que aquele que pratica a justiça, continue na justiça. Aquele que é santo, continue em santificar-se. E esse é papel seu e meu. Se você ama Jesus, aqui nós estamos. E aí no versículo 13 ele diz, eu sou o alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Eu sou o ômega, a última letra do alfabeto grego. É como no português, eu sou o A, eu sou o Z. Eu sou o primeiro e eu sou o último. O princípio e o fim. Estar no céu é estar no fim, né? No eterno fim, em Jesus. Onde Deus está, é céu ali. Eu sou o princípio, eu sou o fim. O fim, já falei isso em encontros passados, o fim na Bíblia não é o fim. O fim aqui é o fim das coisas que já se passaram, que vão se passar. Fecha-se o círculo. Fecha-se o círculo. Eis que faço novas todas as coisas. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele é a razão. É o ar que respiramos. É tudo que somos. Ele nos cerca de graça e de bondade. Bem-aventurados aqueles que lavam. Quem é que vai? Quem é que vai morar lá? Quem é que vai viver? Quem é que está nesse eterno fim? Nesse eterno maravilhoso começo? Quem é que vai estar lá? Está lá. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Interessante a expressão, não lavaram, mas lavam. Por isso que o santo continue a santificar-se. O santo continue a lavar-se. O santo continue indo à cruz, indo à presença do Senhor. João diz lá na sua carta, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda imundícia, de toda injustiça. Se nós agimos mal,
fizemos alguma coisa que envergonhou, se nós agimos com injustiça, se nós agimos com imundícia, quando devíamos ser santos e justos, vamos para o sangue, vamos para Jesus. Ele é o nosso eterno advogado. Ele é advogado, ele é a propiciação, ele é aquele que paga. Por isso, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que creem no Senhor. Bem-aventurado para que lhes assista o direito à árvore da vida. Quem é que entra no paraíso? Aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. E aí ele tem o direito, ele tem o bilhete, ele tem a entrada, ele pode ser assistido pela árvore da vida, ele pode participar daquilo. Quem faz isso? Aqueles que creem no Senhor e que diz pecador, somos nós, pecadores. E entrem na cidade pelas portas, já que não vai ter jeitinho, só se entra pelas portas. Fora ficam os cães, e aqui não é cachorro, né? Aqui não são cachorros, são os traiçoeiros, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Em outras palavras, na Nova Jerusalém, esses não entram. Mais uma vez. E aqui mais uma vez está dizendo, compra o bilhete verdadeiro, não compra bilhete falso. Não compra bilhete falso. Existem bilhetes falsos. Isto é, gente que diz que ama Jesus, que crê em Jesus, que até faz milagres em Jesus, que não sei o quê, que expulsa demônios por nome de Jesus, que profetiza em nome de Jesus, mas não anda com Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 22. Naquele dia, muitos dirão, mas Senhor, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, em teu nome, Senhor, em teu nome, Senhor, nós pregamos, nós profetizamos. Eu nunca vos conheci, maldito vós que praticais a iniquidade, descrição de iniquidade, feitiçaria, a mentira, ama a mentira, dá sempre um jeitinho, dá sempre uma história mal contada, não é? Que mata, odeia, quem odeia seu irmão, assassino é. Idólatras, idolatria. Então, isto é iniquidade. Mas Senhor, eu não tenho nenhuma imagem lá em casa. Pode não ter imagem na tua casa, mas você fez uma imagem. Às vezes o dinheiro é a imagem, é a avareza. Então, aí tem toda essa descrição. Então, em outras palavras, tem gente que acha que vai ver a Jesus, mas vai ver a Jesus sem santificação. E sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então eu digo para você, se você ama Jesus, anda nos caminhos do Senhor. Se você quer Jesus, eu vou ser salvo. Se você é salvo, pratica aquilo que é digno do Evangelho. Vivei de modo digno do Evangelho, meu querido. Não dá para você querer agradar o mundo e agradar Jesus. Não dá. Você não pode servir a dois senhores. Na casa de meu pai, está aqui dizendo mais uma vez, fora fica. Não dá para você ficar em cima do muro. Não dá. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Não é assim que nós ouvimos tantas vezes? E o mais ele fará? Mais uma vez, é um divisor. Quem é meu, é meu. Entra, bendito. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Bendito meu Pai. E aí depois, eita fora. Fora, nas trevas, ficam. E aí tem essa listação. Que ama e pratica a mentira. Se Jesus é a verdade, é gente que ama e pratica tudo aquilo que Jesus não praticou. Pode até ter o nome de Jesus na boca, mas longe do coração. Por isso que o apóstolo João vai escrever: filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Cuidado com os bilhetes falsos. Jesus está dizendo, fica fora. Nessa novos céus e nova terra onde habita
justiça. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça a água da vida. Uau! O livro termina com um convite. O livro convida e termina com um apelo. Gente, eu estou aqui clamando, venha, Senhor Jesus, vem. A Maranata, o Filho, quem crê, quem ouve, vem. Você está dizendo, vem. Aí ele diz, quem tem sede, venha. E beba, e receba. Quem quiser, receba da graça, da água, a água da vida. O Evangelho termina aqui com um convite para voltar, não um convite para excluir. Naquele dia, vai sem demora, naquele dia não tem escapatória. Mas hoje o convite está aberto. Vem. Quem recebe de graça. Diz que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. E cearei com ele, estarei para ele, com ele. Né? A presença gloriosa do Senhor conosco. O finalzinho do livro, dos últimos versículos, diz: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. De certa forma, tem aqui um peso muito grande. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham inscritas nesse livro. Interessante que nesse livro tem flagelos, sofrimentos, angústias. Quem acrescenta, aqui João está dizendo que Deus vai acrescentar os flagelos. Quem retira, Deus vai retirar das promessas maravilhosas. Em outras palavras, deixa como está, ouve, apreende, pratica, usufrua, ame. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Irmãos, assim termina o livro de Apocalipse. Com bênçãos, com alertas, mas com um novo céus e nova terra. A nova Jerusalém, o jardim maravilhoso. Quem é que entra no jardim? Está aqui. Deus está preparando o homem para um novo momento. Deus está preparando você. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos e a descrição de Apocalipse é: aguenta, persevera. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê a graça de caminhar na presença do Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vamos orar e vamos pedir para o Senhor, apressa o glorioso dia. Apressa o dia em que nós estaremos livres, não só do poder do pecado, mas da presença do pecado. Estaremos livres para sempre, não apenas da presença do diabo, mas sim livres para sempre dele. Estaremos para sempre com o Senhor Jesus. E é isso que conta. Se está difícil para você, levante os seus olhos e olhe lá para frente, para aquilo que hoje nós chamamos de futuro, mas é um eterno porvir. E nós estaremos para sempre com ele. Pensai nas coisas lá do alto, diz o apóstolo Paulo. Buscai as coisas lá do alto, porque nós estamos lá, escondidos em Deus. Somos dele e ele é nosso.
Ele nos deu o seu precioso Senhor Jesus. E Ele nos deu o mais poderoso de todos, o seu Espírito Santo que habita em nós, para que nós cheguemos lá. Deus está apostando em você. Deus crê em você. Deus acredita e Deus deu a você e a mim o seu doce Espírito. Enchei-os do Espírito e olhem para lá, para o autor e consumador da sua fé. Né? E mais, você é justo, continue na prática da justiça, não ceda ao erro, não ceda ao engano, não ceda ao pecado, permaneça. Mas Senhor, todo mundo faz errado, você não faz, querido, você não faz. Fica firme. Pastor, eu já fiz, então vá, lava-te no sangue do Cordeiro. Chega para ele e diz, Senhor, perdoa-me, lava-me, ó sangue de Jesus, cobre meus defeitos. Pronto, confessa o teu pecado, deixa, abandona. Caminhe o santo na santificação. Santificai-vos, porque sem isso nós não o veremos. Vamos orar? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça e glória. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra que é fiel e verdadeira. Não é a história de carochinha, é tua palavra que é fiel e verdadeira. E sobre as tuas palavras, como Pedro, quando o Senhor manda lançar as redes, ele diz, sobre a tua palavra, vou lançar as redes. Senhor, a tua palavra que é fiel e verdadeira, ajuda-nos, sobre a tua palavra, a viver, a lançar as redes e produzir frutos dignos de arrependimento. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós somos teus, o Senhor é nosso e nós queremos viver para todo sempre na tua doce presença. Assim te adoramos, assim te louvamos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos irmãos, fica na paz do Senhor Jesus. Quarta-feira que vem nós vamos estar novamente aqui, espero que você venha. Quarta-feira, às 19h30. Terminamos o livro de Apocalipse. Estou no meu coração o desejo da gente estudar o livro de Atos dos Apóstolos, porque até aquele glorioso dia, o que é que nós temos que fazer? Então nós queremos estudar aprendendo com a igreja e sendo nós libertos de todas as coisas para a gente correr a carreira que nos está proposta. Então nós estamos querendo estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Se você quiser estar conosco, vai ser continuando um privilégio. Se você quer estudar mais, na nossa página no YouTube tem todos os estudos, desde Filipenses, Efésios, Segunda Vinda de Cristo, o livro de Apocalipse, que nós estamos terminando hoje para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que a palavra alcance seu coração. Que você possa compartilhar nas suas redes e outras pessoas possam também ver. Eu peço que você compartilhe aí, antes de ir embora, compartilhe aí no seu Facebook, para que outras e outras pessoas também possam estar ouvindo e crendo e quem sabe, voltando para o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. A paz do Senhor Jesus Cristo. Um beijo aqui, pastor Eleazar, aqui de Colombo, um beijo da Missão Projeto Zero. Ore por nós, ore pelo sul do Brasil. Paz do Senhor Jesus.